Olha só, eu gosto de gravar essas imagens, principalmente dos momentos agradáveis, que muita gente vai ver e vai dizer assim, puxa vida, mas isso é tão repetitivo, né? Mas o que é a vida senão uma repetição de situações e de condições? E aquelas que são agradáveis, a gente sempre que possível procura repetir. Estar com essa cachorrinha é um passatempo muito interessante, sabe? Tranquiliza, relaxa. E eu gosto de sempre utilizar esses momentos que são gravados para que no futuro eu possa visitar o passado, principalmente com a finalidade de verificar, relembrar como eu via, como eu pensava, como eu atravessava a vida. Faço isso com muitos vídeos aí do passado e é interessante como no intervalo de 7, 8, 10 anos a gente muda drasticamente, sabe? Isso me faz pensar, né? Eu já conversei muito sobre isso, é um ponto de vista que não pretende ser a expressão da verdade, é só uma opinião particular, mas eu sempre faço uma consideração em relação à música My Way, ali do Frank Sinatra. Por que eu faço essa consideração? Porque quando eu era garoto, aquilo ali para mim, garoto que eu digo assim, jovem, né, meus 20, 30 anos, 35 anos por aí, eu via aquela música como a música do vencedor. Ele contava sobre I live a life of fool, e uma vida em que ele fez e aconteceu. Teve os momentos de dificuldade, mas fodão que ele era, ele resolveu rapidinho, né? Teve alguns momentos de arrependimento, mas foram muito poucos, né? Umas coisas assim desse tipo, sabe? E ele, próximo ao final, olhando para trás, ele disse que esse era o jeito dele e ele faria tudo exatamente do mesmo jeito. É esse ponto que eu gosto de considerar. Eu acho que o mistério de viver naquilo que eu acredito e eu penso ter encontrado o sentido da minha vida, né? A gente está aqui com a finalidade de no dia seguinte ser um pouquinho melhor do que no dia anterior, o que necessariamente não quer dizer que a gente consiga isso. Mas essa é a finalidade e o objetivo. E aí, o cara passa pela vida e chega ao final e me transmite a impressão de que sim, ele estava certo o tempo todo, não mudou de opinião, fez do jeito dele e eu me pergunto o que ele aprendeu da vida, né? Talvez muito pouco, né? Porque a vida talvez seja o continuar do cometimento de erros sobre erros, né? Agora, o grande lance é não cometer os mesmos erros, se possível, né? Então, assim, você comete novos erros que resultam em novas experiências com novos aprendizados que servirão para no futuro se evite esses mesmos erros do passado. Então, nesse sentido, vendo, por exemplo, essa história do Sinatra, especificamente na letra dessa música, né, e vendo o Raul Seixas e o Paulo Coelho fazendo as considerações na Metamorfose Ambulante, talvez seja melhor a gente não ter opiniões formadas e mudar de opiniões sempre, né? Antes eu acreditava piamente nisto, hoje, tendo visto o que vi, eu acredito naquilo. Sim, mas você defendia essa ideia e aquela ideia com unhas e dentes? Sim. Na ótica que eu tinha,
Era isso que eu fazia. E com o passar do tempo, a gente começa a ver outras perspectivas, outras maneiras de fazer as coisas, e parece incrível, não é? Longe de chegar ao final com a sensação da gente ser o máximo, a gente chega ao final com a sensação de que a gente é muito pouco, porque tendo tentado aprender tudo que havia para ser aprendido e não tendo conseguido, e descobrindo-se que há muito mais para se aprender, a gente descobre a pequeninez que nós somos no final das contas. Eu digo isso sem pieguice alguma, né? É como as coisas são, né? E aí você diz assim, poxa, mas vem cá, então, se é pequeno ao final, qual foi o sentido? Assim, pequeno perto daquilo que precisa ser conhecido, mas muito maior em relação ao que a gente era no começo. Eu acho que esse é o processo evolutivo que a gente experimenta. E as imagens? Bom, aí é que está a ideia, né? É a sensação que a gente tem nesse momento, né? E a gente sempre volta ao passado com aquela sensação de que o passado é que era bom, né? Não é que o presente não seja bom também, mas é que o passado com certeza teve momentos bons, e são esses momentos bons que a gente revisita, sabe? Se você me perguntar, então você viveu e você está satisfeito, está tudo pronto, você é o máximo ou você não é o máximo? Eu digo, eu dei o meu melhor. Necessariamente não quer dizer que o meu melhor seja o melhor absoluto, mas eu dei o meu melhor, eu tentei, eu fiz o possível, e tendo feito o possível, isso tranquiliza meu espírito. Gente, muito obrigado pela paciência e até a próxima, se Deus quiser.